Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme poder revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma oração antes de iniciarmos essas considerações. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de com vida falarmos contigo, te agradecermos por tudo que tu tens feito em nossa vida e especialmente por nos sustentar com a tua palavra, nos conduzindo em teus caminhos e acima de tudo, Senhor, nos oferecendo gratuitamente o perdão de nossas faltas e de nossos pecados e nos iluminando e inspirando a compreensão da tua palavra, a prática e ao ensino da mesma. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição desta semana, o povo de Deus selado. Irmãos, sempre que trabalhamos com mensagens apocalípticas, em qualquer parte da Bíblia, sempre estaremos sujeitos a assuntos polêmicos. Já vimos alguns aí para trás. Hoje aqui tem mais um assunto polêmico. E a grande razão disso tudo é porque as mensagens apocalípticas, principalmente aquelas que estão vinculadas à escatologia, tanto para o profeta que viu, conviveu com essa visão e escreveu, tanto para ele quanto para nós, esses assuntos ainda atravessam muito tempo à nossa frente. Está fora da estrutura normal de acontecimentos, dos acontecimentos da nossa cultura. Está muito além do que nós entendemos como avanço científico ou tecnológico. E aí, por se tratar de assuntos que fogem aos nossos costumes e hábitos naturais, de mortais que vivem nesse mundo, aí a hora que tentamos dar um entendimento, por mais que usemos a Bíblia Sagrada, nos deparamos com assuntos polêmicos, de difícil interpretação, de difícil ajuste, mas que, respeitando a palavra de Deus e principalmente a direção do Espírito Santo, nós teremos uma forma bem mais segura e sólida de ver, de entender, de viver e de ensinar esses assuntos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos guie. Apocalipse 7, verso 14. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja que essa abertura aqui mesmo do texto está mostrando na realidade o grupo todo reunido. Os 144 mil, que nós vamos falar dentro desse tema, e a grande multidão. Nós vamos perceber por que às vezes essa grande multidão deixa o entendimento um pouco confuso, como também os 144 mil. Mas o fato é que esses vitoriosos são aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, aceitaram o sacrifício de Cristo no Calvário. Aceitaram a graça de Cristo, a sua missão e, obviamente, a missão deles como indivíduos, inspirados e guiados na missão maior do plano da redenção. Isso é que o verso de abertura está tratando. Segundo tema, retendo os ventos. Estudando Apocalipse, capítulo 7, verso de 1 a 3, e 2 Pedro, capítulo 3, de verso 9 a 14, nós podemos logo concluir que não estamos tratando de uma profecia simbólica. Ambos esses textos aqui citados estão tratando de uma profecia literal. E se tratando de profecia literal,
todo o seu contexto é literal. Não há como misturar simbolismo com literalismo. Isso é princípio de hermenêutica, para que possamos interpretar o texto bíblico corretamente. Se fosse coisa simbólica, ventos em profecia, sabemos que quer dizer guerras, lutas, etc. Mas aqui nós estamos tratando realmente de situação mais profunda, mais ampla. Lembra que Jesus uma vez falou para Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai? Pois é, realmente até hoje ninguém sabe da notícia do vento. Aqui nesse texto bíblico nós percebemos 4 anjos. E nós sabemos que nós temos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Isso olhado da ótica do planeta está aí. Então, essa visão de 4 anjos sendo vistos, e quando aquele outro que vem do céu para cá, chamando a atenção desses 4, não danifiqueis ainda a terra e o mar, etc, etc. Está claro que esse assunto está intimamente relacionado com as 7 pragas, que já era o momento aqui de acontecer, porque está prestes ao selamento para o fechamento da porta da graça, e então o selamento acontecendo, esses 4 anjos estarão liberados, e esses ventos que traz essa situação toda para esse planeta, no desfecho do conflito, então conhecido como 7 pragas, que os anjos, os 7 anjos das 7 pragas, estarão passando por esses canais, por esses 4 pontos cardeais, para atingir o planeta com as 7 últimas pragas, que serão mundiais. Aqui então, um anjo dirigido por Deus, como aquele anjo que veio acudir a mão de Abraão, veio com este aviso, pedir para que segurasse ainda um pouco de tempo, até que acontecesse o selamento. Ou seja, será que esses anjos não sabiam disso? Sabiam, com certeza. Mas a mensagem aí é para João, que estava escrevendo, e para nós, para mostrar a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus, o quanto é grande no ser divino, lidando com criaturas, que são os seus anjos, e que ao assistir tanta impiedade aqui na terra, dos servos de Deus sendo oprimidos, quem sabe pudesse ter uma ansiedade maior e acelerar algum processo. Quem sabe? Não sabemos. Mas Deus mostra o seu cuidado, a sua misericórdia, o seu amor. E esse recado foi dado para João e para mim e para você. Mostrar que Deus é justo e nada, absolutamente nada, que aconteça em nossas vidas, podemos culpar a Deus de qualquer indício de injustiça que seja. Porque Ele é Deus de amor, de misericórdia e de justiça. E aqui está tratando evidentemente de ventos literais, que através deles e com eles, esses 7 anjos das 7 pragas virão e deixarão o planeta na condição que a Bíblia apresenta, na altura do capítulo 16 de Apocalipse. No terceiro tema, temos o povo selado de Deus. Para abrir esse tema, temos Apocalipse 7, de 4 a 8. Aqui já entramos diretamente no assunto dos 144 mil. O ponto polêmico desse estudo. De cara, eu chamaria a atenção para a abertura do verso 4, uma palavra que da ótica bíblica muda todo o sentido da imaginação. Aqui não está dizendo que ele viu os 144 mil, mas que ele ouviu. E se ele ouviu, ele está ouvindo alguma mensagem sobre os 144 mil. Não que os 144 mil são todos os salvos que terão e que estarão vivos. Mas ele ouviu algo sobre eles. E dentro do contexto bíblico, desse contexto bíblico, ouvir
dá uma entonação de missão desse grupo especial, de algo especial que esse grupo tinha. Ou seja, o profeta João estava ouvindo alguma coisa sobre a missão desse grupo de elite. Na realidade, os vivos da face da terra, que envolve a grande multidão, que nós vamos ver isso aqui logo a seguir, como vimos no verso de abertura da lição, são os que vêm da grande tribulação. Quer dizer, os que vieram da grande tribulação, está tudo vivo. Tanto a grande multidão como os 144 mil. Mas aqui, o teor bíblico, nós vamos ver mais, nós veremos mais informações, está se tratando de um grupo de elite que conduzirá essa grande multidão no final. Vamos dar um passo a passo para observar o desempenho bíblico a respeito desse contexto. Selados e salvos terão uma grande multidão, das quais uma parte dela é composta por um grupo de elite, chamado então de 144 mil. Essa diferença de entonação entre ver e ouvir, nós temos porque temos uma Bíblia escrita no outro idioma e traduzido, transliterado para o nosso idioma. É muito comum essas impressões confusas acerca da gramática ou do conteúdo que se está lendo. Mas essa palavra ouvir é uma palavra-chave nessa questão. Outro ponto que já comentamos anteriormente, estamos tratando de uma profecia literal. Então, se é literal, temos uma multidão literal e temos um grupo de 144 mil de número literal. Um quarto ponto a ser observado aqui, que eles, esses 144 mil especialmente, são compostos de descendentes de Abraão, independentemente de qual tribo que seja. A citação de tribos aqui é apenas uma referência para mostrar que está se tratando de filhos de Abraão. E quando se trata de filhos de Abraão, nós temos duas formas de enxergar isso. Paulo deixou bastante claro, Jesus também, João Batista também, que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, não depende de ter consanguinidade com Abraão, de ter sido descendente direto. Basta ser filhos de Abraão pela fé, como Paulo comentou em suas epístolas. Portanto, eu não sei em qual das tribos o Senhor me adotou, através de qual dessas tribos eu estou adotado, ou você, ou quem quer que seja, para saber se vão fazer parte ou não dos 144 mil desse grupo de elite. Tem outras características que será comentado logo à frente. A principal das características é deles serem pessoas que andou com o cordeiro para todo lado e nunca se desviou da verdade. Nunca apostatou, nunca se misturou com a Babilônia religiosa, com a grande meretriz religiosa, com a grande meretriz babilônica. Então, essa é uma característica fundamental. E, evidentemente, como a grande multidão, estará vivo também. E a maior diferença entre a grande multidão que estará viva e os 144 mil é quando a Bíblia nos apresenta, como Apocalipse 14, verso 3, que diz que os 144 mil vai cantar um cântico novo. A grande multidão não vai cantar esse cântico novo. Por que eles cantarão um cântico novo? Porque é o cântico da experiência deles como 144 mil, que representam a vida inteira de serviço aos pés de Cristo, na obra de Deus, à frente de sua causa, seguindo as orientações do Senhor em todo o tempo, independente da situação social, financeira, ou o que quer que seja que eles enfrentaram na vida. Mas são dignos de serem contados entre os 144 mil e ser usados poderosamente por Deus no desfecho do conflito. Já Apocalipse 15, de 1 a 3, mostra a grande multidão, que os 144 mil também poderá cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, é claro que se observa essa distinção, essa diferença entre esses grupos. E tanto é verdade que a grande multidão será de pessoas vivas também,
No verso 2 do capítulo 15, está dizendo claramente que são esses os vitoriosos da besta. Olha que coisa mais clara. Se é vitorioso da besta, não morreu, está vivo. Nós estamos falando da última campanha de perseguição que será empreendida justamente por esse personagem maldito, conhecido então como besta apocalíptica. Então veja que tanto 144 mil como essa grande multidão mencionada aqui no capítulo 15 estarão vivos. Não tem como fugir dessa interpretação. Quarto tema, a grande multidão. Olhando para Apocalipse 7, 9 e 10, como dito então no tema anterior, essa grande multidão, ela está no contexto do selamento. Eles são selados também. Só que o profeta João, o que ele viu foi a grande multidão. Contudo, sobre os 144 mil, ele ouviu algo diferente sobre eles. E do que temos revelado, estamos aqui estudando. A grande beleza e escopo disso aqui é essa palavra-chave, ouviu. É o que João ouviu sobre esse grupo seleto. Esse pelotão de elite que conduzirá a grande multidão no desfecho do conflito. Quinto tema, os seguidores do Cordeiro. Apocalipse 14, de 1 a 5. Aqui está apresentando, mais uma vez, os 144 mil, e principalmente, um fato muito interessante, que os 144 mil é chamado de primícias do Cordeiro. Irmãos, o que são primícias? Não é o melhor fruto da roça? Então, se existe primícia, existe roça. Se existe primícia, existe seara, que é a linguagem bíblica adequada. Mas tanto a seara é santa quanto as primícias. Mas primícia é primícia, seara é seara. Os mortos que morreram em Cristo. Em Mateus capítulo 27, versos 51 e 53, quando a pena inspirada, lá no Desejar de Todas as Nações, trata desse assunto, ela não chama eles de primícias dos mortos? E Jesus ressuscitou e levou com ele? Pois é, aqueles foram a primícia dos mortos, que ressuscitou gente de todos os tempos da antiguidade. Um pelotão de elite foi selecionado e levado. Não sabemos exatamente quem são eles, mas foi levado. E aqui agora está tratando da primícia dos vivos, que é os 144 mil. Mas a roça, ou a seara dos vivos, ainda está aqui e vai ser juntada no final. E a seara dos mortos também está aqui, só aumentando, tanto dos da antiguidade quanto dos da atualidade, que será uma multidão incontável ao ser ressuscitado. As duas searas, tanto a de vivos quanto a de mortos, estão aqui. A primícia dos mortos Jesus já levou, e a dos vivos ainda estará aqui por ocasião de sua volta, porque eles precisarão guiar o pelotão distinto, como Moisés e o pelotão de elite que guiou Israel no Êxodo antigo. Também tem então esses 144 mil que guiará o povo de Deus nesse último êxodo. Mas êxodo esse que nos leva de volta deste velho mundo para a nossa verdadeira terra prometida, ou cidade que o Senhor foi preparar para nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Ao estudarmos Apocalipse 14, 5, 2 Pedro 3, 14 e Judas 24 e 25, concluiremos que seremos salvos, contados entre, seja o pelotão de elite, 144 mil, ou entre os da grande multidão de vivos, seremos contados, ou mesmo entre a multidão de ressuscitados do Senhor, pessoas que descansaram em Cristo. Nós só alcançaremos esse padrão aceitando a graça de Deus, a confiança na justiça divina para o perdão e a fidelidade, evidentemente, para
com Deus e as suas orientações para nossas vidas, focados na sua palavra. Como bem disse Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por amor, guardarmos por expressão de gratidão a Deus. Isso é muito importante. Lembrar que a salvação envolve aceitação. E se aceitamos, seremos gratos. E não tem forma maior de ser grato do que realmente cumprir com a missão do ID, evangelizar, ensinar, orar, caminhar com o Senhor e amar o próximo como a si mesmo. Outro ponto muito sério que devemos abordar, que trabalha em evidência muito grande com esse tema da salvação, é a questão da operação do erro. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 11 e 12, e no Apocalipse também 17, 17, nós temos aí a citação dessa operação do erro. Porque Deus mostra a verdade o tempo todo. Está aí a verdade, dentro do tempo da graça. Para as pessoas ouvirem, para as pessoas meditarem, refletir, praticar, ensinar. Mas se a insistência na mentira e na ilusão persistir, o coração vai ficar duro. E não restará outra coisa a não ser acreditar na mentira. Essa será a operação do erro apontada aqui. É a operação essa que o Senhor enviará para que as pessoas determinem, exponham-se na decisão tomada. Não fiquem embutidos como joio, mas que se identifique pelos seus frutos o conhecerei. A operação do erro tem esse propósito de mostrar quem realmente é as pessoas. Quem nós realmente somos. Se somos filhos da luz ou filhos das trevas. A operação do erro tem exatamente esse propósito. Ela acontecerá no desfecho do conflito. E algo que vai estar destacando muito esse parâmetro é algo tratado com relação ao sinal de Deus. Lembra que os 144 mil, lá em Apocalipse capítulo 7, do verso de 1 a 4, falou que o selo de Deus será colocado na testa dos selados? Pois é. Testa, sinal de entendimento, irmãos. Deus não vai marcar a gente como marca boi. É sinal de entendimento, raciocínio, razão, entendimento. Isso é algo que está vinculado à semelhança que temos com Deus. Ele nos deu inteligência para entendermos as coisas. E lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20, fala que guardareis os meus sábados e servirão de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Se esse é o sinal de Deus, qual que é o sinal da besta então? Claro, o dia de sábado não foi mudado na lei de Deus para tentar humilhar a imagem de Deus? E não existe uma estrutura religiosa no planeta Terra, tanto de evangélicos quanto de não evangélicos, que respeitam e guardam esse dia de guarda como sendo o domingo, que substituiu o sábado? Esse vai estar sendo o destaque, a pedra de toque do final. O sábado, sinal de Deus. Domingo, sinal da besta. Quando isso estiver sendo considerado de tal forma, quando será? Apocalipse 13. Entre o verso 11 e o verso 18. Teremos a compreensão clara, ali está bem objetivo, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver o sinal da besta. Se não tiver envolvimento com o número, com o nome ou o sinal da besta. Então veja, irmãos, que realmente é algo muito delicado. Quando iniciar o decreto dominical, que é a profecia do Apocalipse 13 está apontando, partindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, aí terá iniciado essa observação de quem estará obedecendo, de quem estará fazendo questão de apreciar o sinal da besta ou de quem estará fazendo questão de apreciar o sinal de Deus. Ali estará abrindo o leque entre os grupos de salvos e perdidos. Então, quando trata do assunto salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro, fiquemos atentos com as advertências citadas aqui nesse contexto, que é muito sério. E é muito bom que hoje já tenhamos a disposição aberta de praticarmos com esses ensinamentos, porque amanhã pode ser muito tarde. Sem falar que não sabemos a nossa hora. Se estaremos naquele grande grupo de salvos, vivos,
ou no grupo de elite, os 144 mil, ou no grupo de descansados do Senhor. Porque se não estiver em nenhum desses três grupos, só vai estar outro grupo. Os que morreram sem Cristo. Os que morreram rejeitando a palavra. E esses só vão ser ressuscitados depois do milênio. E Satanás os estará guiando para cercar a cidade santa, onde será o desfecho multimilenar do grande conflito entre o bem e o mal. E será o extermínio de Satanás e dos ímpios para sempre. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, que sejamos contados nos grupos de salvos e não de perdidos. Ensaiemos e vivamos isso desde já. Sétimo tema. Prudência e cautela são bons parceiros. Queria citar um texto de Mensagem Escolhida, volume 1, página 174, que diz o seguinte: não é plano de Deus que seu povo apresente alguma coisa que ele supõe pela qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não ajudam espiritualmente, como quais pessoas vão constituir os 144 mil? Quem vai estar lá, quem não vai? Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de, sem dúvida, saber em breve. Quem sabe já é o momento. E a escolha é nossa. Há muito mais de 100 anos foi escrito isso aqui. E é bem claro que estamos bem mais próximos da volta de Cristo quanto teve quem escreveu isso aqui. E muito mais ainda do que aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada. Não vamos entrar em polêmicas, discutir pontos que na realidade nem são pontos de salvação, não são doutrinas bíblicas, mas são assuntos bíblicos. Vamos orar ao Senhor para que Ele sempre abra o nosso entendimento, console o nosso coração sempre com a verdade e nos conforte sempre com a Tua palavra e principalmente com a esperança e a certeza da salvação. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Preserve-nos no grupo de salvos e que naquele grande dia, Senhor, nós e nossos lares sejamos contados entre os que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Abençoe a Tua causa na face da terra, que todos cumpram com a missão que Tu tens confiado, como indivíduo e como igreja. É o que te suplicamos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez vencendo.